A Guerra do Paraguai, ou a Guerra da Tríplice Aliança, esse conflito aqui de difícil interpretação. Ao longo da história, vários livros foram escritos com fontes históricas diferentes. E se você for pesquisar sobre a história do Paraguai no Paraguai ou na Argentina, você vai ver outros pontos de vista. Inclusive nos vestibulares foram cobrados de formas diferentes, tá? Então, gente, este é o maior conflito em que o Brasil se envolveu ao longo de sua história. E são 6 anos de uma guerra sangrenta, onde milhares de pessoas morreram. Gente, nesta imagem vocês estão vendo o Solano Lopes, presidente do Paraguai, um ditador, e o Dom Pedro II, ambos muito jovens, governaram ali seus países desde muito cedo, né? Vocês se lembram que Dom Pedro II, por exemplo, desde 14 anos de idade, foi o nosso rei, né? Pessoal, quais as causas? Vejam que eu coloco interrogações, né? Por muito tempo, os livros de história aqui no Brasil, principalmente durante a ditadura militar, entre 64 e 85, traziam a seguinte interpretação: Solano Lopes, o ditador paraguaio, ambição imperialista, queria controlar os rios da Bacia do Prata e, aumentando seu território, que atacou o Brasil. Gente, então nesse tipo de interpretação, o Solano Lopes é o cara do mal e o Dom Pedro II é o bonzinho na história, tá? E assim era cobrado até o final dos anos 80. A partir daí, numa literatura que se inicia nos anos 80 e avança até anos 2000, o que prevaleceu foi uma literatura já de mais linha esquerdista ou marxista, como queiram. E aí, o grande causador da Guerra do Paraguai foi o tal do imperialismo inglês, né? Nesse tipo de interpretação, disse o seguinte: o Paraguai é uma nação próspera, uma superpotência que não dependia da Inglaterra, pois a Inglaterra tinha ambições aqui, e o único país que não comprava produtos ingleses era o Paraguai. Portanto, o Paraguai era autossuficiente, uma superpotência da América do Sul que atrapalhava os interesses ingleses. Também nessa linha de raciocínio, dizia que o Paraguai tinha acabado com o analfabetismo, gente. Para com isso, né? E assim foi cobrado por muito tempo nos vestibulares. Gente, de uns 10 anos para cá, surgiu uma interpretação nova, e é assim que tem sido cobrado aí nos exames vestibulares. Qual a causa principal da Guerra do Paraguai? Havia uma disputa pelo domínio da região da Bacia do Prata, ou Bacia Platina, a região aqui do Cone Sul, onde vários rios se encontram e desaguam no Oceano Atlântico, né? Então você tem o Rio Paraguai, o Rio Paraná, o Rio Uruguai. Ok? Muito bem. Havia também, entre Brasil e Paraguai, uma rusga com o Uruguai, né? Porque no Uruguai haviam 2 partidos políticos ali, os blancos e os colorados. O Brasil sempre foi favorável aos colorados no poder, e os paraguaios sempre foram favoráveis aos blancos no poder. O fato é que um pouquinho antes da Guerra do Paraguai, numa eleição que teve no Uruguai, os blancos venceram os colorados. E aí o Brasil, através do Dom Pedro II, interferiu, invadiu o Uruguai, que estava ali numa guerra civil, e ajudou os colorados a voltarem ao poder, tá? Então percebam que a Guerra do Paraguai começa no Uruguai, né? E voltando aos interesses ingleses, gente, porque numa literatura numa compreensão histórica mais recente e moderna, os ingleses mandaram inclusive embaixadores para cá para tentar mediar o conflito que era iminente, né? Então, gente, é este último item que mais tem caído aí nas provas, ok? Muito bem, qual o estopim? Por que começou, né? Vejam, este rio aqui é o Paraná,
E uma vez, né, no ano de 1864, um navio brasileiro estava navegando e levando o futuro presidente da província do Mato Grosso. E no meio desse caminho, o Paraguai atacou esse navio, saqueou a carga e ali foi o estopim para a guerra. Dom Pedro II exigiu indenização, Solano Lopes não quis pagar e Solano Lopes já estava se preparando para a guerra e o primeiro passo foi dado pelo Paraguai, que atacou o Mato Grosso. E também atacou o Rio Grande do Sul. Aí foi um erro estratégico de Solano Lopes. Gente, do Paraguai para o Rio Grande do Sul, ou você dá a volta por cima, ou você vem em linha reta, que é um caminho mais curto. O problema é que, passando por linha reta, o que foi o que o Solano Lopes fez com as suas tropas paraguaias, ele teve que passar por território argentino. E aí foi uma invasão territorial contra a soberania argentina, tá? Então Solano Lopes atacou o Rio Grande do Sul desrespeitando o território argentino. E assim os argentinos se aliam ao Brasil, que também, né, acaba atraindo o Uruguai para o conflito. Por isso que a Guerra do Paraguai também é conhecida como Guerra da Tríplice Aliança. Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai, tá? Bem, no início do conflito, os paraguaios estavam mais bem armados, tinham mais tropas, inclusive, no exército, e levaram ali uma vantagem, tá? E quem controlava, quem estava no comando das tropas dos aliados era o presidente da Argentina, Bartolomeu Mitre. Acontece que a maioria das tropas eram brasileiras, né? Então ali era complicado um argentino liderando a maioria do exército que era de brasileiros, né? Nem entendia direito a língua. Mas em 1865 houve uma troca de comando. O Duque de Caxias, o brasileiro aqui, assume o comando da guerra. E ali ele lança um programa chamado Voluntários da Pátria, né? E também um alistamento obrigatório. O primeiro voluntário da pátria foi o próprio Dom Pedro II. Que piada, né? Vocês acham que ele foi para a guerra? É claro que não. Mas o alistamento obrigatório também foi uma piada, porque muitos foram convocados para o conflito e não foram. E havia uma possibilidade, então, de troca, né? Se a pessoa convocada enviasse 2 escravos no lugar, tudo bem, podia. Então muitos brancos donos de escravos fizeram isso. Eu não vou para a guerra. Mandava 2 negros africanos escravizados no lugar. E ali que começa a seguinte ideia, né? Se escravos fossem para o conflito e conseguissem voltar vivos, teriam a liberdade, tá? Teriam a carta de alforria. Então, muitos negros participaram desse conflito. O Brasil não tinha arma, não tinha botas, não tinha roupa adequada para enfrentar o frio aqui no sul. E é aí que nós nos endividamos com a Inglaterra. Essa participação a Inglaterra teve, né? Emprestou rios de dinheiro aqui para nós, tá? A partir de 1866, começamos a vencer algumas batalhas importantes. Riachuelo, por exemplo, Humaitá, Itororó, Avaí e outras. A fortaleza de Humaitá, aqui cabe uma pequena parte, né? Era uma fortaleza que foi construída bem em cima do rio Paraguai. Era como se fosse a porta de entrada para o país. E interessante que foram engenheiros brasileiros que construíram essa fortaleza, era difícil destruí-la, né? Essa foi a ironia da história. Após intenso combate, nós vencemos. E aí entramos em território paraguaio, onde tivemos outras batalhas. Até que em 1869, chegamos na capital paraguaia, Assunção. Mas não encontrou-se o Solano Lopes. Ali, o Duque de Caxias deu a vitória para o Brasil. Volta ao Brasil e Dom Pedro II não aceita, porque o Dom Pedro II queria a morte do Solano Lopes. Duque de Caxias então pede baixa do exército, tá? Quando ele pede baixa do exército, quem assume é este cara aqui, ó,
Esse é o Conde de, é um francês casado com a princesa Isabel. Esse cara, então, no finalzinho da guerra, começa uma perseguição e é culpa dele a destruição total do Paraguai. Até que a última batalha se dá em Cerro Corá, no ano de 1870, onde ele consegue matar o Solano Lopes. Solano Lopes, que nesse momento já tinha um exército pequeno e obrigava as crianças e adolescentes a lutar por ele. Então foi um massacre que esse cara fez, porque dizimou a população paraguaia, tá? Assim se encerra a guerra mais sangrenta da história do Brasil. Consequências da guerra: o Paraguai perdeu 25% do seu território. Por exemplo, onde está ali hoje construída a usina de Itaipu, na época da Guerra do Paraguai, tudo pertencia ao Paraguai. Metade da população morreu, a economia entrou numa decadência total. O Brasil saiu vencedor, porém com muitas dívidas com a Inglaterra. Dívidas essas que foram também causadoras da crise do Império. O exército sai fortalecido e o movimento abolicionista se intensifica, até porque não foi cumprida aquela ideia de que escravo que lutou na guerra voltou vivo, não foi libertado, né? Olha que sacanagem, tá? Gente, a partir da Guerra do Paraguai começa a crise do Império Brasileiro. Veja lá a minha aula sobre isso, beleza? Até a próxima, valeu!